Relíquias Sagradas, uma jornada de fé. E aí, pessoal, bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos embarcar numa expedição emocionante, explorando algumas das relíquias mais importantes da Igreja Católica. Preparem-se para uma viagem fascinante pela história e pela fé. Ao longo dos séculos, a Igreja Católica guardou com carinho objetos de grande significado religioso, considerados relíquias. Esses objetos, muitas vezes ligados à vida de Jesus Cristo e de outros santos, são venerados por milhões de fiéis no mundo todo, viu só? Neste vídeo, vamos mergulhar de cabeça na história e no significado dessas relíquias, desde o Santo Sudário até a Lança do Destino, revelando os mistérios e a devoção que os envolvem. Será que esses objetos têm mesmo um poder sagrado? Vamos descobrir juntos. O Santo Sudário, Mistério e Fé em Turim. Fala, galera! Começando nossa jornada com uma das relíquias mais famosas e que mais causam polêmica na história, o Santo Sudário de Turim. Imaginem só, um pedaço de linho com a imagem apagada de um homem que parece ter sofrido os ferimentos da crucificação. Que mistério, né? Pois é, esse é o Santo Sudário, guardado a 7 chaves na Catedral de Turim, na Itália. A crença popular diz que esse foi o pano que cobriu o corpo de Jesus depois da sua morte na cruz. De arrepiar, né? A imagem no sudário é cheia de detalhes, mostrando marcas de chicotadas, furos nas mãos e nos pés, e até um corte no lado, como se tivesse sido feito por uma lança. Coincidência? Tem muita gente que não acredita nisso não. A Igreja Católica nunca disse oficialmente que o sudário é autêntico, mas reconhece a importância religiosa dele. Os cientistas fizeram testes no tecido, mas os resultados dividem opiniões. Alguns dizem que ele é da época de Jesus, outros acham que é uma falsificação da Idade Média. Mas sabe o que é mais interessante? O mistério. A dúvida sobre a autenticidade do sudário só aumenta a curiosidade em torno dele. É um enigma que intriga cientistas, historiadores e teólogos há séculos. Seja qual for a verdade, o Santo Sudário de Turim continua sendo um símbolo poderoso da paixão de Cristo, atraindo uma multidão de peregrinos todo ano. Gente em busca de fé, esperança e talvez uma resposta para esse mistério. E aí, você acredita que o sudário é real? Conta pra gente nos comentários. São Pedro, os ossos do primeiro Papa? E aí, pessoal, agora vamos falar de São Pedro, o cara que a galera chama de primeiro Papa. E sabe o que é mais incrível? Dizem que acharam os restos mortais dele. É isso mesmo, ossos. A história é assim. Depois da morte de Jesus, Pedro assumiu a liderança da Igreja Cristã, virando o primeiro Papa, o manda-chuva da parada. Mas a vida em Roma não era fácil para quem pregava sobre Jesus, e Pedro acabou sendo preso e condenado à morte. A tradição conta que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, a pedido dele mesmo, porque não se achava digno de morrer do mesmo jeito que Jesus. Que humildade, né? Séculos depois, durante umas escavações no Vaticano, adivinha o que encontraram? Uma tumba com ossos e uma inscrição com o nome de Pedro. A descoberta deu o que falar na época, e até hoje é motivo de debate entre historiadores e arqueólogos. A Igreja Católica, depois de muitos estudos e análises, confirmou que os ossos são realmente de São Pedro. Imagina a responsa de confirmar um negócio desses. Hoje em dia, as relíquias de São Pedro são guardadas com todo cuidado na Basílica de São Pedro, no Vaticano, um dos lugares mais sagrados do mundo para os católicos. É impressionante como a história de São Pedro e a descoberta dos restos mortais dele ainda ecoam nos dias de hoje, né? Um lembrete poderoso da fé inabalável que ele tinha em Jesus. Fala, pessoal! Preparem-se para uma história de cinema. A Lança do Destino, a arma que dizem que perfurou o lado de Jesus na cruz. Que tensão, hein? A lança, também conhecida como lança sagrada, ou lança de Longinos, está rodeada de lendas e mistérios.
Dizem que um soldado romano chamado Longinus usou a lança para ter certeza de que Jesus estava realmente morto. Mas a história não para por aí. As lendas contam que a lança foi guardada por séculos e passou pelas mãos de figuras históricas importantes, como o imperador romano Constantino e Carlos Magno. Imaginem quanta história essa lança não testemunhou. A lança do destino virou um símbolo de poder e conquista, e muita gente acreditava que ela tinha poderes mágicos. Uns diziam que ela dava vitória em batalhas, outros que curava doenças. Seria só lenda ou tinha algo a mais? Hoje em dia, existem várias lanças que se dizem ser a verdadeira lança do destino, cada uma com seus defensores e críticos. A mais famosa fica em Viena, na Áustria, guardada a 7 chaves no Tesouro Imperial. Verdadeira ou não, a lança do destino continua sendo um objeto fascinante, que nos leva de volta para um dos momentos mais importantes da história da humanidade. E aí, vocês acreditam no poder da lança do destino? Contem pra gente nos comentários. E aí, pessoal? Agora vamos falar de uma relíquia que nos faz lembrar do sofrimento de Jesus, a coroa de espinhos. Imaginem a dor de usar uma coroa feita de espinhos afiados na cabeça. Segundo a Bíblia, os soldados romanos colocaram essa coroa na cabeça de Jesus para humilhá-lo e debochar dele, chamando-o de Rei dos Judeus. Que crueldade, né? A coroa de espinhos se tornou um símbolo da paixão de Cristo, representando a dor e a humilhação que ele suportou por amor à humanidade. É de partir o coração. Acredita-se que a coroa original era feita de espinhos de uma planta chamada Paliurus spina Christi, que nasce lá na região da Judéia. Os espinhos dessa planta são compridos, pontudos e podem machucar muito. A coroa de espinhos foi preservada ao longo dos séculos e hoje está guardada na Catedral de Notre-Dame, em Paris, um dos monumentos mais famosos do mundo. É impressionante como um objeto tão simples pode ter tanto significado religioso e histórico. Todo ano, milhões de pessoas visitam a Catedral de Notre-Dame para ver de perto a coroa de espinhos e refletir sobre o sacrifício de Jesus. É um momento de fé e devoção, que nos lembra do amor sem limites de Cristo por cada um de nós. Fala, galera! Agora vamos falar de uma santa muito querida, especialmente pela galera mais jovem, Santa Teresa de Lisieux, a florzinha da Igreja Católica. Santa Teresinha viveu lá no século XIX, na França, e teve uma vida curta, mas marcante. Ela morreu com apenas 24 anos, vítima de tuberculose, mas deixou como legado um exemplo de fé, simplicidade e amor ao próximo que inspira as pessoas até hoje. A Teresa sonhava em ser missionária e viajar o mundo espalhando a palavra de Deus, mas a saúde frágil não permitiu que ela realizasse esse sonho. Mesmo assim, ela não se deixou abalar e encontrou na pequena via da santidade um jeito de viver sua fé com tudo. Sabe aquele ditado, faça o bem sem olhar a quem? Era basicamente isso que Santa Teresinha pregava. Para ela, o que importava não era o tamanho das ações, mas sim o amor e a dedicação que colocava nelas. Santa Teresinha se tornou um exemplo de santidade para pessoas comuns, mostrando que a gente pode viver a fé no dia a dia, através de pequenas atitudes de amor e caridade. As relíquias dela, incluindo seus escritos, objetos pessoais e até pétalas de rosas que ela usava para rezar, são veneradas no mundo inteiro, principalmente no Santuário de Lisieux, na França. Santa Teresinha nos ensina que a santidade não está longe de nós, mas sim ao alcance de todos que se dedicam a amar a Deus e ao próximo, com sinceridade e simplicidade. Espero que vocês tenham curtido conhecer essas relíquias incríveis da Igreja Católica. Não esqueçam de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Até a próxima! Não importa a sua religião, não dá para negar a força que esses objetos têm sobre a fé de milhões de pessoas no mundo todo. As relíquias nos conectam com o passado, com a história da humanidade e com a busca por algo maior do que nós mesmos. E você, o que achou dessas histórias?
Acredita no poder das relíquias? Conta pra gente nos comentários. Valeu por assistir e até a próxima aventura!